histórico e geográfico do Paraná, essa entidade que tem 125 anos de existência. Hoje a nossa palestra é significativa, importante, como todas as demais são, mas é a palestra de encerramento dele. Eu quero então convidar o nosso diretor cultural, Nelson Luiz Penteado Alves, para fazer a apresentação do nosso palestrante de hoje, agradecendo desde já a presença dos senhores. Muito obrigado. Senhoras e senhores, boa tarde. É uma satisfação ver tanta gente aqui, tantos amigos que nem sempre podem frequentar o nosso instituto e que hoje nos dão a honra de aparecer aqui, como Ademilson Miranda, meu velho companheiro. Em 2005, o meu amigo, que hoje será o nosso palestrante aqui, Juarez Valago Ponte, publicou um livro que é o tema da palestra de hoje, sobre os templários, a fé como testemunha. O título, hein? Como pretexto, desculpe, mas não é tão fora do... Mas o currículo do nosso palestrante de hoje é extenso e ele vai nos dar a honra de ser mais um dos nossos associados daqui para frente. 2005, então faz 20 anos que o Juarez publicou esse livro e hoje nós teremos o prazer de ouvir de viva voz a apresentação dessa palestra aqui sobre o tema. Bem-vindo. Eu pedi a gentileza de deixarem os seus celulares no modo mudo, senão eu mudo. Deixa eu pedir auxílio para os universitários. Boa tarde a todos e a todas que nos honram com a sua presença. Eu quero desde logo agradecer o convite do meu amigo Nelson. Quando eu o conheci, ele não era Nelson, ele era Farofa. Depois, com o tempo, continua, então, melhor. E eu só quero fazer uma correção, uma complementação. Esse livro eu lancei realmente há 20 anos atrás e ele foi, na verdade, um resgate comigo mesmo, né? Eu sempre tive interesse por esse livro e um grande amigo, já falecido, que o Miranda conhece bem, chamado Walter Toledo. Ele sabia que eu tinha esse interesse e aí ele me deu um livro para ler, que é esse Os Templários, do Piers Paul Reed, né? E esse livro me despertou uma série de questionamentos, porque eu, como muitas pessoas, achava que conhecia alguma coisa dessa ordem, né, religiosa e ao mesmo tempo militar. E eu não sabia coisa nenhuma dele, estava completamente equivocado e disse, bom, agora eu vou ter que buscar essa informação. E durante uns 3 ou 4 anos eu fiquei pesquisando. O Walter me ajudou muito nessa empreitada e ele esteve em uma época em Tomar, né, em Portugal, onde existe talvez a fortificação templária mais preservada até hoje, né? A cidade está dentro da fortificação, né? E tem toda uma simbologia em volta que vale a pena conhecer para quem gosta desse tema. Eu também estive em alguns lugares na Espanha procurando informações e buscando confirmações de coisas que eu tinha lido, mas ao final dessa história toda eu cheguei à conclusão que tem muita coisa
absolutamente fantasiosas sobre esse grupamento, vamos chamar assim. Tem muita coisa séria, e esse autor eu acho que é um dos mais sérios, porque ele não faz nenhuma apologia de achando que eles são super-heróis. Eles são seres humanos que eram movidos por uma fé inabalável. Por isso o nome a fé como pretexto, porque foi ela que justificou a criação desse grupo, desse grupamento. E foi ela que foi usada para ser a justificativa da sua extinção. Não pessoal, né? Embora alguns tenham morrido nessa trajetória, mas a extinção da própria ordem, né? Bom, é preciso, desde logo, que a gente tenha noção quando que essa ordem surge, em que contexto histórico que ela surge. E ela acontece um pouco antes, melhor, um pouco depois da primeira cruzada, que foi a única que os cristãos podem dizer que foi vitoriosa. As outras 6 ou 7, porque há uma dúvida se foram 8 ou foram 7, todas elas houve grandes perdas, inclusive com reis presos e aprisionados, que os seus respectivos reinos pagaram fortunas para a sua liberação. Deixa eu ver como que eu faço para ir descendo aqui porque ele está num outro módulo. Deixa eu ver se para mim descendo aqui para cima. Ah, sim, tá, tudo bem, eu achei que ele não. Tá. Então, agora, o que eu estava tentando contextualizar era exatamente esse período, né? Que é um período extremamente obscuro da humanidade, né? Plena Idade Média, né? Com todas as suas características, que nem todas são virtuosas, né, nessa época, e era além de obscura, né, era um tempo de muita violência, né? As questões eram resolvidas na espada, normalmente, né? Além do que, nós tínhamos sociedades absolutamente fechadas, né? Não havia nenhum tipo de permissividade para quem não fosse daquele estamento social, né? E aí, né, os dirigentes dessa sociedade, sejam eles nobres, reis, imperadores ou religiosos, né? E aqui religiosos, quando a gente se refere, basicamente à religião católica, né? Papas, bispos, né, que tinham um poder não só tinha um poder material também extremamente importante, né? E eles não hesitavam em adotar métodos, né? Às vezes brutais e obscuros no sentido de preservar as suas condições de mando, enfim, ou de prevalecer os seus pontos de vista, sejam eles políticos, religiosos ou ideológicos, né?
Então, essa é a tarefa um tanto quanto audaciosa que eu me propus a cumprir hoje, atendendo a esse convite, que tem acho que uns 10 anos, né, que nós estamos ensaiando essa minha vinda aqui, e para mim, o meu prazer, ela finalmente se realizou, e é uma honra estar aqui com vocês todos, com alguns amigos que não são parte do Instituto e que vieram me prestigiar, mas também os membros desta casa tão respeitada e respeitável no seio da cultura paranaense. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu acho que é fundamental a gente tratar por ser uma sociedade em que a religião tinha uma força muito presente, né, extremamente presente e extremamente dominante, né, em que circunstâncias que envolveram a origem da ordem do tempo, né? E aí eu começo recorrendo a Santo Agostinho, que era bispo de Hipona, hoje Argélia, já naquela época considerado um doutor da igreja, né? E ele considerava que existiam algumas guerras que poderiam ser chamadas de justas. E ele dizia que são justas as guerras que vingam injustiças, quando um povo ou um Estado, a quem a guerra deve ser feita, deixou de punir os erros dos seus ou de restituir aquilo que foi saqueado em meio a essas injustiças. Segundo o Santo Agostinho, além de justas, né, essas guerras poderiam ser santas. E elas seriam santas na medida em que elas fossem sancionadas por Deus e os soldados fossem seus servos ou a serviço da igreja, né? Por outro lado, o direito canônico nos informa que uma guerra é justa se travada com a intenção honesta, sob a direção de uma autoridade legítima e com um objetivo defensivo ou de retomar um bem injustamente usurpado. Portanto, nós tínhamos dois domínios a definir esse contexto, né? O da violência ilegítima, que seriam as guerras privadas, ou seja, guerras promovidas por quem não se enquadrasse dentro desta situação prevista por Santo Agostinho ou pelo direito canônico, né? E as guerras, que seriam as vinganças, os saques, enfim, e o da violência legítima, né, exercida por uma autoridade pública, no caso reis, príncipes, ou na omissão desta autoridade, até mesmo por bispo e, em última instância, pelo Papa. Assim, né, duas circunstâncias contribuíram para a formação das chamadas, então, milícias cristãs, né, cujo braço, passaram a ser o braço armado da igreja para os combates que se sucederiam posteriormente naquilo que veio a ser chamado de cruzadas. De um lado, o respaldo moral religioso, de outro, a presença de cavaleiros, né, que, dada a sua excepcional condição para o combate e o fato de terem por código de conduta a fidelidade à palavra dada perante todos, a proteção e a assistência daqueles que deles precisassem e principalmente da obediência à igreja e à defesa de seus ministros. Então, dentro desse contexto, nós não temos ainda uma ordem religiosa, né? Nós temos ensaios ainda nessa época daquilo que mais tarde viria a ser chamado de cruzadas, né? E, enfim,
há um hiato grande aí entre esses dois momentos. Isso daria, acho que, uns 10 livros, né, para cobrir esse intervalo de tempo. Eu parto direto para a primeira cruzada, realizada entre 1096 e 1099, sob a inspiração do Papa Urbano II. E, segundo todos os historiadores que eu pesquisei, os sérios e os não sérios, né, e mais tarde vocês vão entender por que eu chamo de não sérios, porque tem certas correlações que tentam ser feitas, que são verdadeiramente, assim, seriam trágicas se não fossem cômicas, né? Ela, na verdade, foi a única vitoriosa porque ela toma Jerusalém, né? Mas é bom que sempre se frise que Jerusalém foi tomada durante um período em que as 3 religiões monoteístas conviviam pacificamente. Nós tínhamos a mesquita de Al-Aqsa, tínhamos o templo de Jerusalém, né, o templo de Salomão, que era uma herança da religião judaica, e tínhamos o Santo Sepulcro da religião católica. Na verdade, a invasão de Jerusalém pelos exércitos cristãos rompeu essa harmonia ou essa convivência religiosa, que podia não ser lá maravilhosa, mas ela era. As pessoas respeitavam os seus espaços, né? E isso foi rompido com essa cruzada. Então, após a retomada de Jerusalém, os exércitos cristãos, ou cruzados, como queiram, expandiram a sua influência militar e política na região, dando origem a 3 estados, né? O de Jerusalém, propriamente dito, o de Edessa e de Trípoli, né? Mas, tão logo eles houve essa tomada de Jerusalém, a maior parte dos cruzados sobreviventes aqui na região iniciou o caminho de volta para a Europa e permaneceu com essa verdadeira batata quente na mão um cidadão chamado Godofredo de Bouillon, né, lhe foi oferecido o título de rei de Jerusalém e ele nunca aceitou isso, dizendo que o único rei de Jerusalém, na visão dele, seria Jesus, e ele aceitou o título de protetor do Santo Sepulcro, né? Só que ele tinha um pouco mais de 1000 soldados de infantaria e 300 cavalheiros para cobrir uma área que hoje vai de parte da Síria até o final da faixa de Gaza, né? É muita coisa para pouca gente. Então, essa dificuldade para proteger esses territórios conquistados foi o que motivou o então, aí sim, o rei Balduíno, né? Já 15 anos, 16 anos depois, a fazer um chamamento aos cristãos remanescentes no Oriente, porque muitos desses cristãos, né, é bom que a gente lembre que essa nobreza europeia que acorreu até Jerusalém, tinha a nobreza do primeiro nível, do segundo nível, do terceiro nível, do quarto nível, né? Ou quantos níveis possíveis. Porque só a primeira e a segunda prateleira que teria alguma chance de chegar a ser o conde, o marquês, o barão, enfim, né? E os que chegariam a imperador, a rei ou príncipe é um número mais reduzido ainda, né? E essa era uma disputa extremamente difícil de ser vencida por quem estivesse nos níveis mais baixos. Na ausência de ter o que fazer na Europa, muitos ficaram, a pirâmide era grande e bem acentuada, né? Muitos resolveram ficar naquela região, eles
tinham armas, tinham experiência militar, constituíam-se em alguns agrupamentos e passaram a servir como exército particular, ou um exército desses a serviço de bispos ou de cônegos que estavam aí implantando igrejas naquela região. Mas isso, sim, eles não tinham nenhuma relação entre si, eram grupos armados, né? Por isso que se falava em milícias, né? Esse termo tão em moda hoje, ele não é tão novo assim, né? A milícia tem exatamente esse sentido, pelo menos naquela época, né? Serem grupamentos armados e que não são necessariamente conectados entre si. Então, o rei Balduíno II faz um chamamento a essas milícias, né? No sentido de que eles pudessem montar um exército mesmo, que não só ajudasse a proteger esse espaço conquistado na Primeira Cruzada, mas como também fosse uma espécie de proteção aos milhares e milhares e milhares de peregrinos que, após a Primeira Cruzada, se dirigiam, né, para a chamada Terra Santa, né, para conhecer essas regiões que eles nunca tinham visto, agora sob o comando ou sob a cruz cristã, né? E dois cavaleiros, que segundo os autores mais importantes que eu tive oportunidade de pesquisar, eles pertenciam a, vamos chamar, baixa nobreza, né, europeia, que é o Hugo de Pens, que é o principal, né, e o Godofredo de Saint-Omer, né? E eles se propuseram a organizar uma comunidade de cavaleiros, né, que botar o cursor ali no texto. Senão subir um pouquinho ali. Aí, agora vai. Que ao mesmo tempo em que seria uma regra. Enfim, isso. Bom, e eles se propuseram a fazer isso, chamaram mais 7 cavaleiros, né, e formaram um grupamento inicial com 9 cavaleiros guerreiros, né? E eles achavam que eles deveriam se portar como grupamento, seguindo uma determinada ordem e uma regra. E a regra que eles tinham em mente era aquela que eu já me referi anteriormente, que é a regra proposta por Agostinho de Hipona, o mesmo que justificava a existência de guerras justas ou guerras santas, né? A gente pensa que guerra santa é uma questão muçulmana, não, ela também começa, essa determinação, ela começa mais no lado cristão do que do lado muçulmano. E essa proposta, então, foi aceita pelo rei e pelo patriarca de Jerusalém, e no dia de Natal de 1119, né, o Hugo de Pens e os seus 8 cavaleiros fizeram os 3 votos, né, que é pobreza, castidade e obediência. Ou seja, olhando desse prisma, nós estamos vendo o quê? Uma ordem religiosa, apenas que formada por cavaleiros que não têm formação religiosa no sentido amplo da palavra, né? Então, há uma primeira contradição aí nessa.
E engraçado, né, que como tudo estava sob o domínio cristão, ou seja, desde o tempo a mesquita de Al-Aqsa e todos os grandes monumentos da região de Jerusalém, eles cedem um pedaço do palácio em que ele transformara a mesquita de Al-Aqsa, erguida numa parte do chamado Templo de Salomão. Por isso que os cavaleiros passaram a ser conhecidos sucessivamente pelo nome de os pobres cavaleiros de Jesus Cristo e do Templo de Salomão. Depois o nome foi reduzido para os cavaleiros do Templo de Salomão. Os cavaleiros templários, os cavaleiros do templo, os templários, e em guerra normalmente eles se reconheciam como o templo. O templo é como se fosse uma pessoa física que se movimentava, que se criava estratégias de guerra, o templo, como se fosse uma pessoa. Não, o templo era a organização. Mas há desde o início vários mistérios, que cercam esses templários, que é o nome que eu vou usar para simplificar mais, porque se eles tinham como missão proteger os peregrinos, durante 9 anos eles sobreviveram de esmolas que lhe davam os fiéis, porque eles não saíam de dentro desse espaço. E mais, se eles tinham que formar uma força militar, por que eles não aceitavam nenhum outro cavaleiro que quisesse fazer parte? Durante 9 anos houve uma névoa, vamos chamar assim, sobre esse período, e isso motiva todas as especulações possíveis e imagináveis. Para o historiador Reed, ele acha que a intenção original de Hugo de Payens e seus companheiros fosse apenas retirar-se para um mosteiro ou talvez fundar uma confraria leiga. Mas aí entrou um pedido mais incisivo por parte do rei Balduíno, e que os convenceu de continuar como cavaleiros em vez de se tornar monges, a fim de salvarem suas almas e proteger aqueles lugares dos chamados bandoleiros ou bandidos. E aí passa a ter um problema, do ponto de vista da aceitação dessa ordem, que até então ninguém sabia o que ela era. Era uma ordem militar ou era uma ordem religiosa? Religiosa ela não poderia ser estrito sensu, porque os seus componentes não tinham formação religiosa, eles tinham uma formação de cavaleiros. E eles precisavam do reconhecimento da igreja, porque senão eles sucumbiriam. Só de esmola eles não se transformariam naquilo que eles chegaram a ser mais tarde. Mas aí surge uma figura crucial nessa história, que se chama Bernard de Clairvaux. Bernard de Clairvaux era um jovem abade da ordem monacal de Cister, e ele fundou várias abadias na região, e aos 25 anos ele já era considerado o segundo doutor da igreja. E ele era, do ponto de vista, aqui não é uma crítica, mas é a palavra que eu acho que melhor define, ele era um fanático religioso. E a partir dessa sua concepção de religiosidade, para ele tudo era justificado em nome da
fé que ele professava, né? Que era a fé cristã. E, então, 10 anos depois, né, ao concílio de Troyes, e ele ele é o grande mentor, ou melhor, ele é o entre aspas, né, bem entre aspas, ele é que vende essa ideia para os integrantes do concílio de que esta ordem, que tem uma origem religiosa, mas que não deixa de ser uma ordem militar, era o que ele chamava de, eu já chego ali, era o que ele tinha na cabeça, e de alguns poucos padres, a maioria rejeitava essa ideia, de que era o que eles precisavam, ou seja, um exército permanente para defender a fé cristã, obviamente. Né? E como que você concilia isso? Como é que se diz para um padre que agora esse cidadão aqui, ele é um monge, mas ele é um guerreiro, e como guerreiro ele está autorizado a matar em nome de quem? Da fé. Por isso o nome do meu trabalho se chama Fé como Pretexto, né? Mas para isso, assim, essas palavras hoje ditas parecem fáceis, mas imagine em 1119 um abade, por mais prestigiado que fosse, ele não era nem bispo, nem cardeal, e muito menos papa, né? E num concílio dizer, olha, eu tenho a solução é essa aqui. E ele era qualquer coisa menos burro, ele era extremamente inteligente. O que ele propôs? Não, nós vamos criar uma regra. Ou seja, esse pessoal vai agir segundo um ordenamento jurídico, legal e religioso. E ele cria essa regra que são, dependendo da versão que você consulte, ela tem 46, 56, 72 itens. Na verdade, alguns são desdobramentos, né? Por isso essa diferença maior de quantos itens tem essa regra. E muita gente confunde, na verdade, a regra com um sermão que ele dá dentro do concílio, que é o elogio à nova cavalaria. O elogio à nova cavalaria é exatamente aquele momento em que Clevaux separa o que era uma cavalaria mundana de uma cavalaria que passa a agir em nome da igreja. E isso fez toda a diferença como argumento, né, e como, enfim, como convencimento daqueles que estavam presentes lá. Então, Delaut é o libelo de Bernardo exaltando a nova ordem, né? E a regra é aquela, vamos chamar assim, são os estatutos da ordem que a partir daquele momento lhe permite exercer essa função meia dúbia, né, de ser religioso, de ser militar, mas com a chancela da igreja. Inovou. Oi? Ele inovou. Não entendi. Uma inovação. Ah, sim. Bom, o que nós... Qual é o outro? Então, isso é o pano de fundo, né? Nós temos todo um contexto, temos as cruzadas, os problemas de manutenção de um terreno extremamente grande, mas muito pouco densamente povoado e menos ainda densamente militarizado, né? E os que perderam estavam ali, né, em volta, aguardando o momento de dar o troco, né? E deram sete vezes, né, o troco. Bom, essa instituição, a partir desse momento,
é como se ela tivesse, assim, desse um salto no contexto da cristandade. Ela passa a ser receptáculo de benesses, de vantagens, de todo tipo de condição material para que ela se tornasse o que ela se tornou. Desde concessão de que hoje nós chamamos de pedágios, né? Na época já existiam passagens, né? Direito de passagem, enfim, exploração de várias atividades fabris que eram reservadas à igreja. Ela abriu mão de algumas dessas. Os nobres e os reis e imperadores passaram a tratá-la de uma outra maneira, e isso é que fica, assim, talvez o maior segredo, a maior questão que envolve esse grupo, né? Como que de repente um grupamento pequeno que vivia de esmola se transforma na maior potência militar cristã da época. Mas não só numa potência militar, numa potência econômica. E, além disso, na maior referência política da época. Nenhum nobre europeu ousaria atacá-lo sem uma razão justa. Porque eles receberiam a contrapartida a isso seria que todos os outros nobres ficariam contra ele. Ninguém quer ser tão herói assim, de ter toda a nobreza contra si, né? Esse salto, essa mudança de patamar continua sendo para mim a grande incógnita, né? Por isso que eu digo ali que a instituição como o templo, que para além da proteção aos peregrinos, o que também é uma coisa um pouco falsa, porque já existia uma outra ordem, que eram os hospitalários, que antecedeu a dos templários. Só que eles não tinham esse beneplácito da igreja. Era uma ordem que fazia alguns eventos de caridade, de assistência, né, e fazia a proteção desses peregrinos. Quer dizer, nem isso justificaria a criação de uma nova ordem, né? E esse pessoal tinha uma coisa única. O grão-mestre deles, depois a gente vai ver a hierarquia, ele se reportava apenas ao Papa. Isso era impensável no mundo cristão, que qualquer pessoa que não fosse o próprio rei se reportasse diretamente ao Papa. Ele se reportava ao bispo ou ao cardeal que estivesse na sua jurisdição. Ele não ia direto ao Papa. Isso era privilégio de imperadores e de reis. Então, esse templo passa a criar as suas próprias comendas, começa a criar fortalezas cada vez mais poderosas, mais importantes do ponto de vista militar, mas ele também passou a financiar a construção de igrejas pelo mundo cristão, intervia na criação de leis, nos pleitos dinásticos, quando havia disputa de quem que seria o herdeiro, né? Não era incomum que o chefe templário da região fosse chamado a dar conselhos para que ou achar que fulano tem mais mérito para ser o próximo dirigente do que o ciclano. E isso gerou um império fabuloso.
impensável algumas décadas antes da sua fundação, a ponto de que essa expressão, um Estado dentro do Estado, surge desta relação que eles tinham com o reino da França, que era o reino mais importante da época. Eles eram tão importantes, que o tesouro do rei da França ficava sob a guarda deles. Imagina numa época de absolutismo, onde o rei se considerava ungido por Deus, eu tenho que pedir dinheiro emprestado para o Nelson para mim poder fazer uma guerrinha, por menor que seja? Não, agora não, disse o Nelson, eu não saio. Então, assim, isso dá uma dimensão do poder que eles atingiram, mas também dá uma dimensão do quanto eles passaram a ser odiados até por uma parte dessa sociedade. Mas acontece que eles estavam lá na linha de frente, enfrentando as diversas guerras ou cruzadas que foram criadas muitas vezes, ou foram formadas, por questões de ego, por questões nem sempre religiosas, né? E eles, por conhecerem profundamente o campo dessa batalha, muitas vezes diziam: aqui não vai dar, não é o momento, nós não estamos preparados para enfrentar esse exército muçulmano que vinha da Síria, dessa região mais ao norte, mas também vinha da Turquia, vinha dos curdos, todos esses, né? Na hora da formação do exército, o mais famoso é o Saladino, né? Todos esses espaços vinham pessoas para ampliar o poder desse exército muçulmano, assim como nas cruzadas, né? Veio gente da França, da Inglaterra, da Alemanha, da Áustria, hoje Áustria, na época não existia com esse nome, né? Da Hungria, da Itália, claro, e da Espanha também, claro, sem dúvida. Bom, tudo isso, né? Vamos dar um salto para não ficar longe demais. Isso incita a imaginação, né? E nesse terreno, quando a história não nos fornece provas definitivas dos fatos, ou pelo menos indícios de que aquilo é factual, né? Emerge a lenda, surge o mito, e aqui entendido como um sistema de crenças ou um conjunto de arquétipos, né? Que se forma em torno de uma ideia através do tempo, criando uma espécie de áurea mística. E essa áurea mística conviveu com os templários por quase 200 anos. Os anos de penúria se resumiram a 10 anos. Dali para frente, um estouro, né? E aí começam as indagações de muitos historiadores: que motivos, né, ocultos justificaram a fundação de uma ordem religiosa e militar que, na teoria, realizaria as mesmas missões e prestaria idênticos serviços que já vinham sendo feitos ou prestados pela ordem do hospital. Seria esse o único motivo? Ou tratava-se de uma falsa missão defender peregrinos num contexto de uma terra santa constantemente ameaçada por conflitos bélicos e políticos durante os 2 séculos da existência do tempo? Eu não sei. Mas que essa é uma dúvida mais do que razoável, isso eu tenho certeza. Bom, aí começam essas especulações que eu me referi logo atrás, de o que tem desde gente, por exemplo, assim, de um império sinário representado por um governo simultâneo de vários príncipes,
Outros acrescentam aos motivos de sua criação a busca de teorias transcendentais e espirituais, como a primeira ordem, cujo estudo e prática provocariam mudanças no homem e na humanidade, e projetariam uma época de elevação espiritual. Esses são dois autores espanhóis, né, Carpentier e Atienza. Existe também toda uma forte inclinação esotérica, né, de que eles teriam pertencido a uma ordem secular pré-cristã. Aí eu acho que já é uma viagem um pouquinho mais aprofundada, né, de origem druida, e que não tinha nada a ver com os postulados da igreja, e que nasceu para proteger cátaros, gnósticos e sufis. Esses dois aqui eu recomendaria cuidado quando fossem ler esses dois autores. Até porque os cátaros, né, ou os perfeitos, eles eram exatamente os cristãos mais puros. Eles não aceitavam a ostentação de Roma e por isso eles se chamavam de puros. Eles achavam que essa coisa de papa, com toda essa hierarquia, essa estrutura piramidal, isso não fazia sentido, isso não tinha nada a ver com a pregação de Cristo, né? Eles eram cristãos no seu estado mais primitivo, ou mais puro, se quiser, né? E aí tem outra tese, né, de que eles foram sociedades secretas dos séculos XII e XIII, e cujas fontes beberam as ordens Rosa Cruz e franco-maçônicas. É discutível, né, porque as ordens, pelo menos a ordem franco-maçônica, como ela é conhecida, ela é bem posterior, né? O que faz muito, há uma conexão muito grande entre essas ordens franco-maçônicas no que diz respeito a rituais, a apropriação de determinadas coisas que eles se apropriaram dos templários. E é muito fácil de entender essa apropriação. Quem eram os construtores das fortalezas e das igrejas financiadas pelos templários? Os chamados maçons, que eram o nome que se dava em francês para pedreiros. Então, assim, não existia uma ordem maçônica, existia uma estrutura de maçons, que é a chamada maçonaria operativa, né? Que ela também tem o seu aprendiz, seu companheiro, seu mestre, né? Tal qual, ou muito próximo do que a gente vai ver agora em seguida, da estrutura de um templo maçônico. Eles conviveram com esse agrupamento durante quase 2 séculos. Eles não participavam das cerimônias, mas eles tinham informações. Eles viviam ao lado dos templos maçônicos e das fortalezas maçônicas, né? Então não é nada impossível que eles tenham se apropriado desses rituais, né? Bom, falar sobre a origem e os objetivos dessa ordem, eu acho que dá uma semana de conversa, para no final chegar à conclusão de que a gente não sabe qual delas é, e a gente pode seguir. Então eu vou tentar ser o mais pragmático possível, né? E tentar passar direto para aquilo que é
E eu não sou um religioso assim, então, mas na Bíblia, né, além de ser um livro de religião fundamental para os cristãos, ele também é um livro de história. Né? E de lá se extrai a existência da Arca da Aliança, que estava sobre o Templo de Salomão, né? Embaixo do Templo de Salomão, que está lá no livro dos Reis, capítulo 1, versículos 12 e 13. E aí a pergunta: será que esses 9 paupérrimos soldados encontraram a arca? Provavelmente a gente nunca vai ter essa resposta. Mas é absolutamente instigante o fato de que ela, ao final de 9 anos, eles vão para o Concílio de Troyes, e não só pela condição excepcional do Bernard de Clairvaux, eles saem do conselho como alguém ou um grupamento que passa a merecer todo e qualquer benesse por parte da nobreza europeia, toda ela ainda católica, né, nessa época. Bom, enfim, eu continuo achando que alguma coisa séria aconteceu, séria no sentido de ser importante para a cristandade, né? De modo que isso permitiu essa alavancagem assim, desproporcional para a época. Bom, vamos já tentar encaminhar que tipo de valor e que tipo de orientação o templo sofria e exercia. E eu volto à personalidade de Bernardo, né? E ele foi um ardoroso pregador da segunda cruzada, que também não deu muito certo. Mas eu o considero como ideólogo do tempo. Por quê? Porque ele deu as diretrizes de como esse pessoal deveria se comportar. Existem alguns exageros, mas existem algumas coisas dentro dessa regra, de que, por exemplo, um templário, se fosse cercado por 5 infiéis, ele não poderia se render, ele tinha que lutar até a morte. Do outro lado, existiam o que é chamado por alguns autores de templários do Islã, porque eles também tinham essa formação rígida, e para eles a relação de combate era pior ainda, era 1 para 7. Ou seja, 6 era obrigação, 7 ele ia morrer, mas ele tinha que enfrentar. A partir daí ele podia se render. Então, esse padre, esse abade, que para mim é na verdade o ideólogo do templo, né? Ele cria a seguinte construção, né? Dizendo que ele fazia a distinção clara entre o conceito de homicídio sujeito a penalidades da lei da época, né? E o homicídio em nome de Cristo, que ele chamava de malicídio, ou seja, o homicídio do mal. Esse seria legítimo e deveria ser não só respeitado, como incentivado. É o que diz lá na regra, né? E ele, na verdade, foi o que pavimentou o caminho dessa ordem, né? Só eu faço uma observação aqui, que não é minha, né? Que ao santificar a guerra e a morte violenta do inimigo, mesmo tendo o cuidado de esclarecer que se tratava de enfrentar sem medo os inimigos da cruz,
Bernardo parecia esquecer que foi precisamente Cristo quem renunciou, com seu exemplo pessoal, a utilizar a violência das armas contra os inimigos da fé. Aí tem a citação bíblica ali que E aí tem uma série de autores importantes que tentam descrever o que realmente foi Bernardo de Clairvaux, além de ser um abade importante na difusão da igreja, mas também ele se tornou, talvez ele tivesse outras intenções que ele não chegou a levar a cabo porque a situação a igreja não permitiu, né? Bom, eu vou passar direto agora para a organização. A organização, o vértice é uma pirâmide, né? Cujo vértice encontra-se o grão-mestre. E ele só se reportava ao Papa, como eu já havia dito, e ao capítulo, que é uma assembleia de autodignidades eclesiásticas. De tal forma, se o convento, isto é, o conjunto de irmãos da ordem, devia obediência ao mestre, o mestre devia obediência ao seu convento. Ele podia muito, mas não podia tudo, né? O senescal é o segundo em importância na ordem e cuidava de questões administrativas. O marechal era o que substituía o grão-mestre quando a sua morte, até que um novo líder fosse eleito, além de ele era também o comandante em chefe em tempo de guerra. Porque nessa altura, os grão-mestres tratavam de questões mais políticas do que militares. O comendador era o encarregado da tesouraria e da intendência geral, havendo um comendador para cada uma das circunscrições gerais localizadas, tanto na Terra Santa como na Europa. Os provinciais, como o nome está dizendo, cuidavam das províncias ou preceptorias que se multiplicavam à medida em que avançava a reconquista da Península Ibérica e demais possessões templárias. Para se ter uma ideia, em um dado momento, eles tinham cerca de 1000 possessões só na França. Só na França. Não é pouco. Hoje, alguém ter uma empresa com 1000 filiais num país como a França é quase inimaginável, né? Só Bamerinos. Viu? E aí cresceu muito. Aí seguiam-se os freires, né? Que eram em 2 grupos: aqueles que se dedicavam mais à vida religiosa e os que ingressavam na atividade militar, que eram os fratres militi, né? Ou monges guerreiros, que, embora em menor número, né, comparativamente aos demais membros da ordem, eram os mais importantes, pois simbolizavam efetivamente os cavaleiros templários. Essa figura que a gente vê em livros, filmes, enfim, aquela figura com o manto branco, com aquela cruz de Cristo, são só esses monges guerreiros é que poderiam usar, os outros não. Na base situavam-se os sargentos, que faziam atividades domésticas, desde cozinha até atividades militares, né? E também a defesa das fortalezas. E aí tinha esse Turcoples, que são os filhos de Turco, que os templários adotaram eram pessoas com extrema habilidade em cavalgar e usar o arco e a flecha ao mesmo tempo. Eles não tinham uma cavalaria rápida. A cavalaria que eles tinham era aquela cavalaria europeia, pesada, com aquele cavalão, com aquela pata desse tamanho, com aquelas armaduras, enfim,
exigir um campo aberto para que possa, né, em situações mais difíceis, esses filhos de turcos eram extremamente importantes e eles adaptaram isso das guerras que eles travaram com os muçulmanos, que eles já usavam esse tipo de... Né? E por fim, os donatos, que eram as pessoas que viviam próximo ou dentro das comendas e se entregavam de corpo e alma ao templo, seja para ter proteção contra eventuais abusos dos senhores feudais ou pilhagem, ou seja para conseguir um enterro digno, né? O que é a atuação do mestre? Ele era um cara que devia conhecer profundamente os segredos da ordem, né? E de elevada extração social, normalmente pertencente à nobreza francesa, flamenca, aragonesa ou gerosilimitana, que é da própria nobreza de Jerusalém. E ele devia conhecer os meandros da política internacional, as relações políticas e de poder entre os estados. E ele, além de ser um filho obediente do pontífice, atuava lateralmente pelo bem da ordem, né? Ao conjugar uma política de firmeza com outra, de transigência, pois embora a ordem fosse muito poderosa, não era conveniente apoiar um imperador contra os interesses da Santa Sé e tampouco ofender, por falta de tato, o sacro império. Como eu disse antes, o mestre conhecia uma autoridade ilimitada, mas essa autoridade tinha que ser respaldada pelo capítulo. A expansão material desse templo se dá por várias formas, né? Uma das características mais curiosas é que a gente falava durante muito tempo, hoje não tem mais isso, mas se tinha um travel check, né? Você pagava no teu banco, recebia um documento, né? E quando você viajava, você ia lá no banco correspondente e sacava, né? Bom, os peregrinos viajavam inicialmente para a Terra Santa, levando as suas economias em prata, ouro, no bolso, né? Ou na bolsa. E chegando lá, eles eram assaltados e aí? O que eles fizeram? Especialmente no porto de Brindisi, que era onde saía a maior parte das caravanas náuticas em direção à Terra Santa, eles criaram, entre aspas, um banco, onde eu era peregrino, eu depositava a minha quantidade de ouro, ou de pedras preciosas, ou enfim, o que eu tivesse, e recebia um documento, claro que mediante o pagamento de uma modesta taxa de administração, né? E eu chegava na Terra Santa, procurava uma possessão templária, e eu entregava aquilo e eles me davam o dinheiro suficiente para equivalente àquilo que eu havia depositado lá na Europa, né? Por isso que a autora Seward diz que nenhuma instituição medieval contribuiu mais para o nascimento do capitalismo do que os templários. Mas todo esse poder não foi suficiente para levar o templo ao céu, e tampouco evitou que descesse ao inferno. Pois foi chamado a prestar conta menos de 2 séculos depois. Bom, eu vou encaminhar para o final dizendo que a convivência dos templários com o poder, ela se deu desde sempre. Eles chegaram aonde chegaram pela convivência com o poder, né? Com o poder estabelecido na época.
seja ele religioso, seja ele da nobreza, eles sempre tiveram próximos ao poder, né? E tiraram muito proveito disso, né? E isso fez com que, mas tudo isso era preservado porque eles continuavam defendendo a cristandade lá na Terra Santa. Mas quando Jerusalém foi retomado em 1187 por Saladino, aquele filme cruzado, ele mistura um pouco as coisas, mas basicamente é isso, né? Já começou a colocar em dúvida se valeria a pena manter essa organização tão poderosa, tão custosa mesmo, né? Uma vez que, do ponto de vista militar, eles estavam levando sul atrás de sul, né? Mas se mantiveram até que todas as possessões cristãs no Oriente Médio foram retomadas, enfim. Mas do ponto de vista material, eles continuavam extremamente importantes e continuavam a serem os financiadores de toda a nobreza europeia. Eles não dependiam mais da guerra para se manter. Eles já tinham construído um patrimônio tal que lhes permitiria seguir com uma ordem do jeito que eles quisessem. E isso fez com que o Filipe, junto com o Papa Clemente, que era, na verdade, uma pessoa subordinada a ele impôs esse Papa, fez com que ele desencadeasse todo um processo que seria nada mais, nada menos do que uma inquisição contra a ordem, dizendo que os seus componentes tinham enriquecimento por todos os meios, prática de magia, costumes obscenos, sodomia, idolatria, recusa dos sacramentos. Não é verdade. Eles nunca recusaram os sacramentos. O problema é que eles tinham os seus próprios capelães. Eles não chamavam um bispo, enfim, um padre para rezar uma missa. Eles tinham sua própria estrutura religiosa, né? Bom, o final é bastante conhecido de muita gente que se interessa por isso, né? É que o último grão-mestre, chamado Jacques de Molay, ele foi morto junto com o preceptor da Normandia, chamado Godofredo de Charnay, né? Não confundir com Sarney, né? É Charnay mesmo. E foram mortos na Ilha dos Javalis, né? E aí tem uma história curiosa, né? E repetidamente se fala muito de que no dia da morte ele lançou três maldições, né? Queimado, né? Sim, ele foi queimado, mas antes de ser morto ele lançou 3 maldições. O assessor principal do rei seria morto numa queda de cavalo, o rei morreria por doença e o Papa morreria, não me lembro agora. Mas enfim, as 3 se confirmaram e se criou essa mística de que o Jacques de Molay tinha esse poder de prever as coisas, que na verdade não tem nenhuma comprovação a respeito. E então, encerrando, a ordem do templo, ela foi extinta, o que fez com que os seus membros se espalhassem pelo mundo. Algumas ordens religiosas na Espanha acolheram boa parte desse pessoal, até porque eles tinham sido importantíssimos na Reconquista, né?
em parte da Reconquista, né? O tempo, na verdade, ele não foi condenado, ele foi suprimido, é como se ele deixou de existir, né? E isso fez com que, já que havia esse processo político, os religiosos que nunca engoliram essa história de que eles só se reportariam ao Papa, né, não perderam a oportunidade para ajudar, dar um empurrãozinho nessa fogueira, né, botar mais uma lenhazinha. Após a extinção, o tempo, os cavaleiros foram absorvidos por várias ordens, isso na Espanha, na Inglaterra, na Escócia, na Alemanha também, né? E na Ordem de Cristo, que estava sendo recém-criada em Portugal. E essa Ordem de Cristo deu origem à Escola de Sagres. E a Escola de Sagres tem muito a ver com a nossa história como país, né? E o que eles fizeram? Eles foram responsáveis por disseminar conhecimentos técnicos, perpetuados através de táticas e artefatos bélicos, mas principalmente nas artes náuticas. Eles tinham uma frota que trafegava pelo Mediterrâneo permanentemente. Esses peregrinos inicialmente iam por conta própria, depois eles viram ali um ótimo negócio de transporte e criaram lá a sua frota, né, de transatlânticos para pegar e levar, né? Assim como na arquitetura, a arquitetura medieval tem tudo a ver, a chamada arquitetura gótica tem tudo a ver com essa origem, né? E também criou, né? Ela também criou esse espírito militar que não existiam exércitos permanentes, existiam milícias, né? Que eram convocadas por ocasião de guerras, de batalhas específicas, e depois se dispersavam. Aí tinha uma outra guerra daqui a 5 anos, chamavam de volta quem estava lá disponível. Eles deram esse sentido de permanência, né? Então, todos os exércitos devem, de alguma forma, ter uma certa dívida nesse sentido para com os templários, porque eles criaram essa estrutura que tem um comandante, os demais, enfim. E a minha conclusão, né, e já pedindo desculpa por ter segurado vocês tanto tempo, é que eles teriam... Qual é o veredito da história sobre essas figuras? Eles teriam sucumbido aos seus próprios erros e à soberba, transformando meios em fins? Ou passaram a dar mais importância à administração de seus bens em detrimento da crença religiosa que juraram defender? Mas também há uma outra explicação que diz que teriam sido vítimas da própria epopeia que ajudaram a construir, pois o fim das cruzadas e a reconquista espanhola não teria mais tornado consentido ter uma ordem desse tipo. Ou por fim, né, eles cederam o seu lugar na história para um Estado mais moderno, onde aí o Estado tem a sua própria estrutura, o seu próprio exército, e não faz mais sentido você manter uma ordem que não obedece a ninguém, né? Quando cada Estado, o Estado francês, o Estado germânico na época, o Estado inglês e assim por diante, passa a ter a sua própria estrutura, inclusive militar, né? Eu concluo dizendo que a minha posição é que não há uma única resposta a todas essas indagações. A trajetória da ordem, as atitudes dos seus cavaleiros
no que diz respeito aos negócios em que eles estiveram submersos e que realizaram indistintamente como monarcas e plebeus, cabe indagar quem serviu a ordem. Né? Eu sempre digo que os membros ligados às operações militares, aqueles que estavam lá enfrentando os muçulmanos na Terra Santa, depois na Hungria, depois na Península Ibérica, portanto, distante de acordos e de gestões administrativas e financeiras, acreditavam piamente em uma missão redentora, na qual o combate ao infiel, a tal da Guerra Santa, né, voltando ao início, se inscrevia como algo sagrado e defensável. Né? Para esses, a fé jamais foi um pretexto, ao contrário, constituiu-se num modo de vida. Mas para os hierarcas da ordem, que integravam aquilo que Humberto Eco chama de diretório secreto do templo, a realidade era outra. Eles já tinham percebido que desde os primórdios da ordem, quando esta representava o novo, que esse novo, na verdade, servia apenas para ressignificar a tradição e, portanto, preservar os interesses já estabelecidos. O escritor Humberto Eco, no seu livro muito conhecido, Dentro de Foucault, ele diz que em suma, quem eram os templários? Ele faz essa pergunta e ele mesmo responde. Ele diz que eis aí talvez a razão por que se transformaram num mito, porque eles eram provavelmente todas essas coisas ao mesmo tempo, ou juntas. Né? E aí, para além da interpretação do Humberto Eco acerca do caráter dos templários, fica evidente que a ordem usava como estratégia servir o Papa sem desagradar os soberanos, muito embora essa linha fosse muito tênue e difícil de ser mantida. Portanto, a minha resposta é que ela serviu a si mesma. Essa também é a posição de um historiador espanhol chamado Dias Laia, para quem a ordem parece não ter outra dona a não ser ela mesma, seguindo, acima de tudo, apenas os ditames estabelecidos por seus próprios interesses. E assim teriam sido os cavaleiros templários, ao contrário do que se pretende com a lenda, apenas seres comuns, dotados de uma fé inabalável em suas crenças, sejam essas crenças quais forem. E ao concluir, eu diria que a fé foi o pretexto para a criação do templo. Lembram o Bernard Prévost, que dizia que precisaríamos ter uma ordem militar para combater os infiéis e que para isso até o malicídio era aceitável. E foi a fé que foi usada para a sua extinção. E aí eu concluiria dizendo assim, será que esse enigma vai ser um dia decifrado? Eu acho que não. Mas se me perguntarem onde é que estão os templários, eu diria que eles estão no meio de tudo. Até hoje. Muito obrigado a vocês. Como os senhores viram, o tema é intrigante, né? Por mais que a gente estude essa matéria, leia sobre ela, vai ficar sendo uma as reflexões que foram trazidas aqui pelo